Você sabe a melhor maneira de se comportar numa entrevista para comissário de voo? Você sabe aí as melhores dicas de etiqueta? Sejam bem-vindos ao canal do Aeromoço, meu nome é Marcelo Bueno e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as melhores dicas para você sair bem numa seleção com as dicas de etiqueta. Antes de mais nada, vamos entender o que é etiqueta. Etiqueta nada mais é do que a gente saber se comportar em determinados ambientes diferentes. Então, para que a gente saiba como lidar, como se portar naquele ambiente, a gente tem aí algumas regras, algumas dicas que isso funcione melhor. Regras de etiqueta. E a gente saber isso, ter as melhores dicas aí de etiqueta, é fundamental para que a gente possa causar uma primeira boa impressão. Uma boa primeira impressão forte ali no entrevistador. Aqui então eu vou te trazer algumas dicas essenciais para que você possa fazer isso com maestria. A primeira impressão é essencial, então certifique-se de ter uma aparência profissional. Isso além da vestimenta, a vestimenta também vai contar. Ou seja, estar vestido de social é imprescindível, indispensável. Os cabelos bem alinhados, para as meninas a maquiagem feita, para os meninos a unha cortada, para as meninas também tutupou. A barba tem que estar bem aparada, a gente não pode esquecer disso. A barba... Posso ir de barba na seleção? Pode. Eu, particularmente, iria sem. Já conversei muito sobre isso aqui com vocês. Mas se você quiser, sim, você pode. Mas desde que esteja muito bem arrumada. E aí eu sugiro que o quanto mais baixa, melhor. A gente tem que se lembrar aqui que a sua aparência profissional, o que você está imprimindo, o que você está mostrando, já da forma que você está ali vestido, é um reflexo que você vai ter referente à sua atitude profissional. Ou seja, se você chega na seleção levemente desleixado, talvez você seja um profissional levemente desleixado. Não estou dizendo que isso é uma regra, mas é assim que é analisado. Então, se você chega super alinhado e o mais arrumado possível, significa que é esse tipo de profissional que você se mostra ser. E mesmo que isso não seja analisado de forma ativa, né? Ainda assim, as pessoas acabam carregando isso inerentes a elas mesmas. Então, quando você vê uma pessoa super bem arrumada, essa pessoa aí já te passa um pouco mais de confiança, confiabilidade, e você já fica mais propenso a ouvir o que ela está querendo dizer. Então sim, infelizmente, a aparência conta muito, mas não no sentido de beleza, no sentido de você estar aí bem posto. Outra dica que eu posso trazer para vocês quanto à etiqueta é a postura e linguagem corporal. Eu tenho certeza que vocês já ouviram muito falar sobre isso, de que a postura conta muito e a linguagem corporal também, e a gente acaba falando mais do que o que a gente quer dizer apenas com as palavras. E isso é verdade. Como, por exemplo, eu levei muito tempo para me acostumar a falar com uma câmera, sabendo que teria alguém me ouvindo aí do outro lado. Você, no caso. E no começo era um pouco estranho, então para quem estava recebendo essa mensagem também era estranho. Hoje eu consigo me comunicar melhor. Isso é uma prática, então você pode praticar essas habilidades para que você possa sair melhor na seleção. Tá, mas eu não tenho muita certeza de como o meu corpo fala. Bom, vamos começar com postura. Eu estou aqui sentado numa cadeira. Se eu fico sentado sem apoiar as costas atrás e de forma centralizada, a minha postura fica um pouco melhor. Inclusive até a minha dicção e oratória também melhora, porque eu tenho mais impostação. Agora, se eu encosto, a minha postura já muda totalmente. E então, se eu apoio no apoio de braço, aí lascou. Aí foi com Deus, porque não é o que a gente está querendo mostrar. A gente está querendo mostrar aí uma postura profissional alinhada e bem arrumada. Então, o primeiro ponto é essa da postura. Segundo ponto, linguagem corporal. Eu falo muito com as minhas mãos, como vocês podem reparar aqui nos vídeos. Isso é um problema? Não, desde que seja moderado na hora da seleção e tenha um objetivo para aquele gesto. Independente disso, a gente tem que lembrar, e eu já disse isso em outros vídeos, que a gente às vezes tem alguns tiques nervosos. A hora da seleção é um momento que a gente fica bastante nervoso, e aí esses tiques costumam ser carregados sem que a gente perceba. Eu tenho um tique que eu conheço, que é de balançar a perna. Então, como é uma coisa que eu já observei em mim, que eu acabo fazendo sem nem perceber, simplesmente por um ambiente de nervosismo ou ansiedade, então é uma coisa que eu ativamente tenho que estar sempre pensando para que eu não faça isso no momento inoportuno, ou seja, para que eu tenha uma postura correta em determinada situação.
É difícil? É difícil, mas é um processo aí de autoconhecimento. Outra coisa que eu faço bastante é morder o canto da boca. Então, eu, quando tô ansioso, fico ali. Eu posso não estar percebendo que eu tô fazendo isso, mas as pessoas estão. Então, é uma coisa, um exercício aí que eu trago pra vocês de repararem o que vocês fazem pra poder aí achar outras formas alternativas de controlar esses tics. Então, o fato de eu estar ativamente pensando que eu não devo fazer isso acaba me ajudando a me concentrar. E isso acaba sendo até bom, porque se você traz esse tipo de reflexão de uma forma não muito pesada, ele pode te ajudar aí como um ponto de foco, um ponto focal na hora do seu estresse, para que você consiga controlar esses sentimentos e contorná-los. Além dos tics, a gente tem aí algumas coisas posturais, né, de linguagem corporal durante a seleção, que pode estar aí indicando algumas coisas. Por exemplo, os dedos cruzados desta forma não é indicado, porque ele mostra aí que você está apreensivo, que você não está totalmente confortável nesse ambiente e inseguro. Não é o que a gente quer mostrar numa situação de entrevista. Então, eu indico que não cruze os dedos. Só aqui no vídeo, eu fazendo assim, já dá uma características diferente. Vocês percebem? Quanto a isso, a gente tem várias outras dicas no mesmo sentido. Não cruzar os braços, porque isso mostra aí indisposição. E por assim vai. Dicas de linguagem corporal existem várias, mas as principais se mostre uma pessoa aí disposta, aberta e confortável na situação que você está. Mesmo que a gente não esteja sempre, né? Mas é isso que a gente está tentando mostrar. Então evite cruzar braços, pernas, dedos, porque isso vai transparecer negativamente aí na sua seleção. E você acha que se a seleção for online as pessoas não vão perceber? Percebe, tá? Aí nas consultorias que eu tenho feito, inclusive, um momento merchan aqui. Se você não sabe, eu tenho uma consultoria. Eu acho que sim, dá pra você passar nas seleções só com as dicas que eu trago aqui no YouTube e no Instagram. Mas se você quiser uma visão personalizada minha, numa conversa individualizada, particular, eu e você, eu trago esse serviço também aí tá disponível. E nessas consultorias que eu tenho feito, eu percebo, mesmo pela webcam, esses momentos de tics ou inseguranças ou de linguagem corporal. São dicas que eu trago aí para as pessoas que passam comigo. Então, se perceba nesses momentos também, porque mesmo pela webcam, o entrevistador vai conseguir perceber. Cortesia, empatia e educação. Isso é o mínimo, tá, gente? Vamos lembrar que isso, palavras como com licença, por favor, obrigado, me desculpe, são essenciais na vida de um comissário de bordo. Então, já mostre isso desde a seleção. Com licença, bom dia, boa tarde, cortesia, né? Seja cortês aí na seleção. Se apresente de forma simples, leve, com um sorriso no rosto, porque assim, a gente não quer transparecer insegurança, nervosismo, e a gente quer mostrar que a gente quer estar ali. Porque a gente quer estar ali não só na seleção, mas na empresa. Então um sorriso é uma porta aí de entrada, né? Uma porta de convite para que as pessoas aí estejam mais abertas ao que você tem a mostrar ali na hora da seleção. Também demonstre ser uma pessoa atenciosa, então preste atenção no que está sendo pedido, no que está acontecendo ao seu redor, seja atento. Além de ser uma pessoa prestativa, esteja ali sempre disposto a ajudar e executar o que quer que seja que esteja sendo pedido. Outra coisa muito importante é que eu preciso lembrá-los da habilidade de ouvir, porque hoje em dia a gente não está mais acostumado a escutar. Uma vez me foi dito, a gente tem 2 orelhas e uma boca, isso é para ouvir mais e falar menos. E essa frase gravou em mim e ficou comigo até hoje, porque eu acho que ela realmente faz muito sentido. Às vezes a gente só quer mostrar o que a gente tem, a gente quer mostrar a nossa opinião, a gente quer estar certo, e às vezes a gente realmente está, mas a gente esquece de ouvir. E empatia, que todo mundo diz que tem na seleção, a primeira habilidade da empatia é você conseguir ouvir o outro. Então vamos lembrar que ouvir às vezes é mais importante do que falar. Então esteja aí sempre com uma escuta muito bem apurada, para que quando você fale você tenha um objetivo na sua fala muito mais elaborado, muito mais forte. Além de que isso mostra que você está aí hábil, né? Você tem as habilidades necessárias para lidar com diferentes públicos, diferentes personalidades e situações diferentes também, o que é extremamente necessário.
Dica número 4. Vamos falar um pouquinho sobre a habilidade de comunicação. Ouvir aí tá dentro da comunidade de comunicação, mas quando eu trago com essa palavra, essa frase, habilidade de comunicação, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que você consiga se comunicar, que você consiga transmitir a sua mensagem de forma efetiva. Então isso traz aí um bom tom de voz, um carisma natural nessa sua fala, uma simpatia no rosto, não precisa estar ali sorridente o tempo todo, se isso não faz parte de você. Não faz parte de mim, eu não falo assim o tempo todo. Então pra mim isso é estranho, mas eu falo de uma forma tranquila, e isso faz parte de quem eu sou. Então, descubra como você fala para que na hora do nervosismo não pareça que você esteja falando de uma forma agressiva, imperativa, brava, tá? Então, leveza aí na sua apresentação, na sua voz. Então, um tom de voz aí na habilidade de comunicação vai ser muito importante. Além de uma boa dicção, para que tudo que você fale seja entendido pela outra parte, e também uma boa impostação de voz. Quando você mantém aí uma boa postura, a sua impostação de voz já vem melhor também. Então lembre-se disso, que uma boa postura ela tá ligada aí não só a demonstrar a sua segurança, como também traz isso na sua voz. Porque com uma voz mais impostada, tudo que você fala vem aí com mais segurança. Eu acabo usando um pouco dessas técnicas aqui nos vídeos, para trazer as informações para vocês. Embora hoje em dia eu já trago isso com um pouco mais de naturalidade, o que também traz aí uma certa confiabilidade no que você está dizendo. Então traga isso de uma forma natural, não robotizada, mas com todas essas dicas. Nossa senhora, parece muita coisa, que difícil! Sim, é um pouco difícil, mas não é impossível, é prática, como eu falei no começo do vídeo, isso é só uma questão de praticar, é técnica, é prática, é costume. Dica número 5, a gente tem que enfatizar que a gente é muito bom de trabalho em equipe. Como a gente vai fazer isso? Com todas as outras dicas que eu já disse aqui. Então, sendo cortês, ouvindo o que o outro está querendo dizer, trabalhando ativamente aí com as necessidades de um grupo, se for uma dinâmica de grupo, tá? E aí, se você mantém aí todas essas dicas de etiqueta, com uma boa educação, com licença, obrigado, por favor, tudo isso vai se tornar um pouco mais fácil e natural. Demonstrar que você é bom em atividade em grupo, né, em trabalho em equipe, é enfatizado e ajudado aí quando você usa muito bem a sua etiqueta, que é saber se portar naquele ambiente. Eu espero que com essas dicas aqui de como se portar, de como se comportar numa entrevista, você esteja um pouco mais preparado para uma possível entrevista futura na sua vida, não só na questão da carreira de aviação, né, como comissário de voo, mas em qualquer entrevista. Com certeza, tudo que eu te disse aqui vai te ajudar. Mas calma. Antes de você ir embora, não esquece de se inscrever e deixar um like aqui no vídeo para poder ajudar o canal a crescer. E eu tenho mais 3 recomendações de vídeos aqui do lado para você. Se inscreve. Um beijo e até o próximo vídeo.